título do livro que vamos ler e analisar. É um tema que a muitos de nós nos deixa ainda bastante apreensivos. Mas a revelação sobre a existência e a organização destes locais tem sido constante e progressiva. Desde muito cedo, estudiosos e homens da ciência se têm dedicado ao seu estudo e comprovação. Leon Denis, Ernesto Bolzano e tantos outros disso nos deram conhecimento. Também os espíritos, de várias formas, nos comunicaram. André Luiz, através de Chico, o fez várias vezes, despertando em nós o desejo de um dia podermos ir direitinhos para um desses locais. Por outro lado, também nos chega este conhecimento através da percepção e das vivências de médiuns de reconhecido mérito, como no caso deste livro, em que a médium Vânia Arantes Damo, em desdobramento consciente durante o sono, com o auxílio da espiritualidade e de uma forma muito particular do espírito Joaninha d'Arc, visitou algumas colónias com a permissão dos seus respectivos administradores. Vamos então ver a 9ª e a 10ª colónia. A 9ª colónia tem o nome de Sol Nascente, a Alegria dos Espíritos. Fica no sudoeste do estado de São Paulo, envolvendo a área onde estão as cidades de São José de Campos, Campos do Jordão, Itajubá, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, além de outras cidades localizadas entre essas já citadas. É mais um local de socorro espiritual, com a finalidade de assistir desencarnados, suprimindo-lhe as necessidades várias sob as bênçãos de Deus. A colónia é muito arborizada e suas construções redondas alternam-se com jardins, fontes luminosas que constantemente jorram água colorida pela luz do sol, além de amplas avenidas onde é comum a presença do aerobus, conduzindo quem entra e quem sai. Aerobus é o transporte coletivo ou individual usado no plano espiritual para vencer longas distâncias. Dele já ouvimos falar, e particularmente no livro Nosso Lar, onde André Luiz nos descreveu minuciosamente o seu funcionamento e a sua utilidade. Além do socorro prestado ao espírito que chega pedindo amparo, a colónia apresenta um setor de preparação do espírito para o reencarne. Aos que ali estão preparando-se e aguardando um momento determinado por Deus, e aos que chegam com todos os requisitos em andamento para que as equipes espirituais da colónia os assessorem no processo de voltar à matéria. Em detalhes, existe um acompanhamento que Deus permite para que haja o aprendizado de todos. Na Terra, os cientistas genéticos e tantos quantos trabalham em favor da vida, inseminação, estudos de laboratório, noções de clonagem, estão intuitivamente recebendo influência dessa colónia e dela recebem assistência sob o comando do Senhor da Vida. Presenciei a alegria dos espíritos que anseiam pela oportunidade do reencarne e que aguardam esperançosos. Vi, porém, com tristeza e pesar em outro setor, os espíritos que têm o projeto impedido por meio do aborto e que retornam ao ponto de onde saíram para recomeçarem. Disseram-me que as clínicas de aborto na Terra representam o direito de uns
impedindo o direito de outros. E, enquanto existirem, serão oficinas de resgate reencarnatório. Somente o amor, ensinado por Jesus, amai-vos, poderá fechar as suas portas. Quanto à clonagem, o que pude captar é que é mais um caminho para levar o homem a descobrir a Deus, por meio das leis da matéria, visto que só se pode clonar partindo de uma célula viva. Célula morta não clona, e se tem vida, tem a Deus. O homem irá até onde ele, Deus, autorizar, e onde o homem conseguir alcançar é porque Deus assim o permitiu, obedecendo a desígnios que só Ele conhece. Em relação à vida, não há nada que não tenha a autorização divina, porque só Ele é o autor da vida. Pelo pouco que pude presenciar, fiquei fascinada pela beleza e harmonia que há em tudo o que Deus patrocina. Tudo segue numa ordem que não se atropela, que não confunde, não se precipita nem retarda. A vida é simplesmente vida. Depois, a 10ª colónia tem o nome de Redenção, arquivo de lindas histórias. Esta colónia fica no leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana, como pontos de encontro desse triângulo. É também uma colónia de grande referência no plano espiritual. Seu aspecto é o de uma cidade planejada, alegre, ampla, embora seja uma colónia que vem prestando serviços de amparo, socorro e assistência em nome de Jesus há mais de 400 anos. A maioria das suas construções é do tipo residencial, onde os espíritos são recebidos após o tratamento de início, em triagens que são feitas nos pontos de recepção, onde há prédios maiores e com acomodações coletivas localizadas nos pontos de interligação do triângulo. A parte central da colónia é de uma beleza sem palavras. À primeira impressão, parece um campo bem cuidado. É, porém, um laboratório fluídico, do qual toda a colónia se beneficia e também distribui seus fluidos através de suas equipes de serviço socorrista na Terra. Todo o processo desse laboratório deve ser natural, pois não vi nenhum aparelho. É como se ali jorrasse, vinda de um lugar que não consegui precisar, uma corrente de energias positivas, a qual, na força com que vinha, impulsionava outra corrente de fluidos doentios e negativos a ser aspirada, tratada e purificada para retornar em forma de energia positiva. Encontra-se nessa colónia o arquivo das mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus, o Cristo de Deus. São reproduzidas cenas vivas. Os espíritos vão ali quando em condições de absorver os mais sublimes ensinamentos de amor, emocionando-se diante dos exemplos e chegam a abraçar causas com as quais se prontificam também a trabalhar e a servir, sem medirem esforços em futuras reencarnações.
começando também o seu caminho de redenção, libertando-se das algemas do egoísmo e do orgulho. Daí o nome da colónia, Redenção, Libertação por Amor e Obra de Jesus. Essa colónia atende a todos os espíritos que são levados até ela, encaminhando-os, esclarecendo-os e assistindo-os. A sua característica, no entanto, é a apresentação dos modelos humanitaristas que, seguidos, haverão de um dia regenerar o mundo pelos caminhos do amor. São estes locais, então, os chamados colónias espirituais, onde grupos de espíritos se estabelecem transitoriamente enquanto aguardam novas reencarnações, harmonizando-se, estudando, trabalhando, assistindo os irmãos que aí chegam em dificuldade. E nos servirão, talvez, um dia de moradia em conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Não existe uma rigidez geográfica. Elas se encontram mais ou menos próximas da Terra, segundo o seu grau de evolução, segundo o grau de evolução dos seus componentes. E o que rege a sua formação é a lei da afinidade, pois cada criatura habita a esfera que se adapta melhor à sua condição moral. Alguns destes locais têm funções mais específicas, como vimos, com trabalhos desenvolvidos não só em favor daqueles que ali habitam, mas ajudando também de várias formas a Terra, como no caso da primeira colónia a que nos referimos. Assistem espiritualmente irmãos nossos que trabalham na ciência a favor da vida. E na segunda vimos que há reciclagem das energias. As energias densas, os miasmas, as energias negativas da psicosfera, da própria Terra, aí são recicladas, transformadas e depois devolvidas para que possam, de facto, auxiliar. E vimos que auxiliam de uma forma muito especial as equipas socorristas que trabalham na Terra em favor de todos aqueles que precisam. Faremos parte de uma colónia dessas quando desencarnarmos? Como vivemos esta existência presente? Escolhemos o bem? Buscamos a paz? Tudo está nas nossas decisões. Que possamos fazer o possível com o auxílio do alto para que consigamos, de facto, ir direitinhos a estes locais privilegiados. Que Jesus nos acompanhe sempre.